Durante a tarde, mais cedo um pouquinho, eu tive partilhando nas redes sociais que a gente já está falando sobre o afinar de Deus sobre a nossa vida. Um Deus que nos ajusta, que nos afina para ficarmos melhores. E uma coisa que me chama a atenção é porque na minha infância eu olhava as pessoas a tocarem um instrumento, a tocar o violão, e ficava prestando atenção e achava aquilo muito complicado e difícil de tocar e aprender. Até que fui crescendo e fui tomando coragem e me iniciei numa aula de violão. Aprendi as primeiras notas, aprendi os primeiros acordes, aprendi sobre as notas naturais, as dissonantes, os bemóis, os sustenidos, e fui aprendendo um pouquinho sobre isso. E foi bem legal. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso, uma afinação, estar afinado, para que tudo na nossa vida volte a funcionar. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5. Você vai abrir comigo, eu vou abrir também. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 16 em diante. É um texto que tem falado muito ao meu coração e eu quero dividir contigo. Você não pode ficar sem receber essa palavra, não. Eu ouvi essa palavra e isso mexeu com o meu coração. E eu creio e profetizo que vai mexer com o teu coração também. 1 Tessalonicenses 5, 16, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, que esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas e retém o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Amém? Esse foi o texto, essa foi a palavra. Foi o texto que Deus trabalhou no meu coração para esta noite. E eu fico muito feliz porque quando a gente entende que a palavra de Deus ela é pregada, ela é ministrada, a gente começa a entender o que estava acontecendo antes. É que o apóstolo Paulo ele começa a escrever uma carta aos Tessalonicenses e começa a trazer instruções para eles. Então estava acontecendo uma coisa muito ruim, estava acontecendo uma coisa banal, uma coisa cruel, uma coisa que não poderia acontecer, porque naquele dado momento era o protótipo de igreja, era o início da igreja primitiva, era quando estava nascendo uma igreja, então os erros foram acontecendo e ele foi apontando para ser arrancadas. Então ali no capítulo 5 num todo vai dizer que havia umas exigências comunitárias, que a gente deveria que tratar e ter consideração para aqueles que lideram, para com o líder, para com o diácono, para com o pastor. E vai falar que a gente tem que ter amor, um amor especial, não um amor comum, mas um sentimento esse aguçado a respeito, porque aquele que trabalha na obra de Deus, ele venha trabalhar com alegria, ele venha assistir a tua família com alegria, e ele precisa que você o ame, o reconheça, o considere. E ali ele vai trabalhar sobre essas questões, e vai falar que nós devemos viver em paz, que nós devemos estar com paz em todos, nós devemos reunir os irmãos e admoestar os irmãos, e principalmente os disciplinados, os submissos, trabalhar com eles. E nós vemos no dia de hoje, que quando a gente vê alguém que está contrário àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente prega, com muita facilidade nós vemos líderes colocar isso para fora, ao invés de sentar com eles e trabalhar com eles também. Ninguém é ruim ou submisso à toa, é porque alguma coisa aconteceu anteriormente, e ele vai reproduzindo num presente propício, e fazendo mal ou tratando mal a todos quantos está na sua frente. E ele vai dizendo mais à frente, o apóstolo Paulo ensinando: olha, vocês têm que consolar os desanimados, vocês têm que consolar aqueles que estão com ânimo baixo, vocês têm que ser pacientes, longânimos, vocês têm que prestar continência a todos. Evite que alguém pague ou retribua mal por mal, mas pelo contrário, trate bem por bem. E ele vai chegando a dizer que nós não podemos reproduzir uma vida a menos, um cristianismo a menos, mas devemos tratar
todos com muito respeito e com ousadia. Uma coisa muito legal, meu querido, que o texto que nós acabamos de ler, ele começa a trazer algo muito, muito particular. Ele começa a dizer que nós devemos regozijarmos sempre no Senhor, e ele vai começar a trabalhar que nós devemos orar sem cessar. Ele vai começar a trabalhar algumas figuras e dizer que em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. E o que é dar graças ao Senhor? É ser grato a Deus em tudo quanto Ele faz e continua fazendo. E ele vai dizer ainda que nós não devemos apagar ou extinguir o Espírito, nós não devemos desprezar as profecias, e ele vai tangindo e deixando bem claro para nós, que nós devemos julgar todas as coisas e reter aquilo que é bom, e no finalzinho ele vai dizer que nós devemos nos abster, nós devemos nos afastar, nós devemos refrear de toda forma de maldade. O apóstolo Paulo, no finalzinho das cartas aos Tessalonicenses, ele começa a dar instruções poderosas. Olha, vocês estão começando uma formação de igreja. Não se aparta dessas instruções. Sabe que Deus me remeteu no coração? Ele falou que a respeito de tudo quanto nós estamos vivendo hoje, é sinal que nós estamos adquirindo uma nova forma de ser igreja. Muita coisa que a gente fez anteriormente, que estava sendo ruim, que estava desafinando, que estava fazendo e permitindo que o som, a nova canção, ela não fosse propagada e ela estava sendo impedida de chegar no trono da graça de Deus. Então Deus nos dá mais uma oportunidade para a gente começar a caminhar de novo e fazer com que princípios estabelecidos no reino dos céus venham ser colocados em prática. Então, a primeira coisa que eu quero trabalhar é a figura do afinar do instrumento, do afinar de um violão. E Deus me mostrou um violão e começou a me ministrar a respeito de cada funcionalidade do violão, de cada corda, de cada ajuste. E Deus foi ministrando no meu coração para poder ministrar no teu coração nessa noite. E ele fala no meu coração a respeito de muito além de bater no violão, tirar a primeira nota, tocar uma canção. Nós precisamos afinar um instrumento. Hoje ninguém fala muito, mas para afinar um instrumento nós precisamos do diapasão. Mas o que é o diapasão? É um equipamento, um instrumento que é utilizado para afinar todas as cordas do violão. E o que é isso? E o primeiro versículo, o versículo de número 16, vai trabalhar o nosso diapasão. Regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre, está sempre alegre. Olha, não desanime, não esmoreça, regozijai-vos sempre. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que vai ter os dias maus, vai ter o tempo de temperança, vai ter situações na tua vida, na tua caminhada de fé, que vai fazer você apostatar da tua fé, ou até mesmo retroceder, voltar atrás. Vai ter situação na tua vida, na sua caminhada de fé, que você não vai ter a alegria, e isso não é bom, e por isso ele fala, meu querido, você tem que regozijar-vos sempre, você tem sempre que estar olhando como é que está a corda do teu violão, regozijar-vos sempre. Sabe de uma coisa interessante? Aquela pessoa que faz uso do violão, que toca o violão, mesmo que ele utilize o violão num dia, e guarde ele, embale ele, e coloca lá no lugar apropriado, e no outro dia ele venha voltar a tocar o violão de novo, eu quero te dizer que ele tem que afinar novamente, porque as cordas elas vão desafinarem. Mas eu não usei, ninguém tocou, ninguém botou a mão nele, o tempo desafina, a temperatura climática desafina, ele ficar parado desafina, você não precisa de tocar nele para desafinar, ele desafina naturalmente. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo, meu irmão, que mesmo que você esteja na igreja, mesmo que você esteja caminhando com Deus, mesmo que você seja cheio do Espírito Santo, nós precisamos ser afinados todo dia no Senhor, nós precisamos do diapasão dos céus, nós precisamos ser aferidos nele. Por isso, meu querido, eu quero te dizer nessa noite, você perdeu o teu diapasão? Aonde está o teu diapasão? Aonde está? Aonde você perdeu a tua alegria? Você quer andar, você quer fazer, mas se você não se adentrar ou se ficar atento para que as cordas do violão ela funcionem de maneira muito produtiva, você vai deixar de entoar um novo cântico.
Você não pode caminhar numa experiência que foi feita lá atrás. Você tem que caminhar com experiências novas que Deus quer te dar. Cadê o teu diapasão? Regozijai-vos sempre no Senhor. Tem 6 cordas. Eu sei que é Mi, eu sei que é Lá, eu sei que é Ré, eu sei que é Sol, eu sei que é Si, eu sei que é Mi, eu sei que essas cordas, elas afinadas, ela me proporciona uma. Todo mundo tem 1 ou 2 canções que faz parte do teu playlist, situações essas, canções essas, que te remete uma história da tua vida. Eu tenho uma história da minha vida lá da infância, que eu não posso escutar Vivaldi, que eu vou lembrar da minha infância. Que isso, pastor, você gosta de música clássica? Eu gosto. Eu gosto de ouvir Vivaldi, Primavera, e quando eu ouço, eu lembro da minha infância. Porque eu escutava, e toda vez que eu escutava a música de Vivaldi, a Primavera tocando no rádio, tocando na TV, eu parava tudo que eu estava fazendo para poder prestar atenção naquela canção. E hoje, quando eu ouço essa canção, eu vou lembrar da minha infância, que eu parava tudo para poder escutar aquela canção. As canções, elas me remetem tanta coisa, só que elas não param. Você pensa assim, olha, essa canção é tão maravilhosa, é dos céus, não tem como existir uma canção mais bonita que essa. Passa-se tempo, passa-se anos, projeta uma canção e você fala, não é que tem, não é que existe, não é que Deus continua movendo. Como é que pode Deus me ouvir numa canção e trocou? Eu achava que essa era inédita, não podia ser mudada, e Deus vai e muda. E outro ponto que eu quero trabalhar a respeito da corda desafinada, é a respeito que quando o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. A corda de Mi. E Deus me fez entender, e por saber um pouquinho só de música, Deus me fez entender que o misão, ela estando afinada, bem afinada, ela estando intacta, eu consigo afinar as outras cordas do violão. Mas se o misão, essa corda, ela estiver desafinada, eu não consigo afinar as outras cordas do violão. Mas que dificuldade! Olha, eu posso trabalhar sem atentar para com essa corda musical, mas ela é a base da melodia. Não tem como eu tirar uma melodia sem eu ter essa corda no violão, ela afinada, não dá. Não tem como eu viver, eu caminhar, eu trabalhar, eu estar no ministério, se eu não me atentar para com esta corda afinada. Eu tenho que orar sem cessar, eu tenho que exercer o meu ministério de oração, eu tenho que exercer a minha unção profética por intermédio da oração. Olha de uma coisa interessante, meu irmão, você sabia que tem gente nos dias de hoje que não entendeu a importância do estilo de vida por intermédio da oração? Eu quero ir mais além, porque tem instrumentista que sabe da importância da corda Mi, sabe muito bem, com muita eloquência, mas não entendeu e não projetou a mesma importância da oração na sua vida no dia a dia. Eu sei da importância da corda no violão, mas eu perco a sintonia, o sincronismo de entender a importância de orar sem cessar na mesma intensidade da corda do violão na minha vida. Tem gente assim, que quer tirar uma canção, quer fazer uma coisa nova, mas não se adequa com essa realidade do orar sem cessar. Aí eu vou entender o que o meu rei, o meu Senhor, ele orou, ele tinha hábito de oração. Se Jesus sendo Deus, o Senhor, ele orava, porque eu que não sou ninguém, um pecador, eu não me atento para com essas necessidades do dia a dia. Porque eu, na minha necessidade, não utilizo dessa ferramenta poderosa do Senhor para que as outras cordas venham ser afinadas. Não tem como eu ter a minha vida completamente encharcada da presença de Deus, se eu não me atentar para com orar sem cessar, para com essa cordinha que é tão essencial na vida do cristão. Só do cristão? Não. Não somente o cristão tem que orar, meu irmão. Todo mundo ora. Se você andar na rua e se deparar com todo mundo que está andando na rua hoje, e nós podemos ver que tem menos pessoas andando na rua devido à pandemia, devido à epidemia do coronavírus, do Covid-19, mas as pessoas estão a clamar a busca de alguém que ore ou ensine a orar. As redes sociais, está todo momento, todo mundo marcando uma live, um vídeo, uma mensagem, falando a importância de você orar. Você não pode abrir mão disso. Você não deve.
E quando ele fala que é a respeito de você regozijar sempre, e fala que você tem que orar sem cessar, ele está falando que você tem que ser intenso, que você não pode abaixar a guarda. Assim como você se alimenta, você tem que orar. Assim como você vê a necessidade de ingerir água, você tem que orar. Assim como você vê a necessidade de respirar e transpirar, você tem que orar. Assim como você entende a necessidade de estar junto, você tem que orar. A outra cordinha é a cordinha que ele vai falar a respeito que em tudo nós devemos dar graça, porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus para conosco. Mas o que é isso, pastor? Em tudo dá graça. Tu conhece alguém que sempre está reclamando de tudo? Você já viu pessoas reclamando de tudo? Cai uma gota de água no chão, faz uma tempestade num copo d'água. Já viu situações que a coisa foge do teu controle um pouquinho, e você fica desesperado, sem saber o que fazer, e vai excomungando todo mundo, reclamando de tudo, até falando que Deus não é bom, que Deus não existe? Já viu situações que é pequenino, e meu Deus é especialista em resolver, ele vai falar assim, olha, em tudo dai graça. Tem gente que reclama quando a chuva cai, tem gente que reclama quando o sol está pocando, tem gente que vai reclamando de tudo, mas a palavra diz em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Se a chuva está caindo, meu irmão, é sinal que Deus está vendo, olha, se faltar um milho, se faltar a couve, se faltar o alface, a minha filha, meu filho vai reclamar, então cai chuva, molha a horta, porque o meu filho tem que se alimentar. De repente o sol está quente, está forte, e o meu Deus está falando, olha, é necessário, a vitamina C é necessário. Mas está a gente reclamando. De Deus vai dizer que cai a chuva sobre todos, o sol também vem para todo mundo, a epidemia veio para todo mundo. Mas tem cliente murmurando, e Deus está falando em tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus. Ó, meu irmão, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Isso tudo que nós estamos passando é para poder aferir e afinar a minha vida e a tua viola. Isso tudo que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, é para que você não venha ficar desafinado, andando para cima e para baixo, achar que está fazendo uma excelente canção, e pelo contrário, meu irmão, tem corda desafinada da tua vida, e tem gente rindo de você, e você está achando que está com o rei na barriga. Olha, eu quero dizer para você, e profetizo sobre a tua vida, que Deus vai afinar essa tua cordinha, e todas as cordas vão ser afinadas no nome de Jesus. Em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Diz lá em Romanos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer ver você afinado, Deus quer ver você tirando uma corda nova, um som novo. Deus quer que você não rebente a corda. Deus quer que você tire uma música nova. É isso que Deus quer para a tua vida. E a outra cordinha que ele vai trabalhar é a figura de nós não apagar o espírito. E veio uma ilustração no meu coração. Você está aprendendo a ler e escrever, e ela vai começar a escrever e erra muito, e ela faz muito uso da borracha. Ela vai e apaga porque escreveu errado e escreve de novo. Aí ela vai novamente escrever e apaga, passa a borracha, passa a borracha, mas na cabeça da criança está lá que ela escreveu, está certinho, mas o pai, a mãe, o professor, o tutor, quando pega para ver, vai ver lá a mancha da borracha e que escrever em cima. Então automaticamente nós entendemos que apagou, que ela errou alguma coisa. O que isso traz para a nossa vida? É que o Espírito Santo, ele move na tua vida, tem movido na tua vida, e você tem apagado. Ele fez algo lá atrás, e você tem apagado. Ele te chama hoje, e você apaga. E vai dizer, você não pode apagar o Espírito. Não pode. Jesus profetizou, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não pode apagar o Espírito. O profeta Joel profetizou, nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não pode apagar o Espírito.
E Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 15, olha, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas ele habita em vós. Não pode apagar o Espírito. Não tem como. Mas por que o apóstolo Paulo coloca para essa comunidade que eles não podem apagar o Espírito? Porque ele começou a trabalhar a respeito de você afinar algumas cordas. Ele foi aprendendo, ensinando para eles, que eles afinando a corda a respeito de regozijar-se no Senhor, afinando a corda a respeito de orar sem cessar, afinando a corda a respeito em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus, a natureza de Deus é manifesta em nós, e quando a gente começa a ajustar, a afinar a nossa vida, é natural que nós venhamos ser cheios do poder de Deus. É natural que o Espírito Santo de Deus ele comece a se apoderar de nós. É natural que na prática da tua vida de fé, o Espírito Santo vai te conduzir para que tudo quanto você venha fazer, venha a ser bem sucedido na sua proposta. E quando ele fala, não apaguei o Espírito, porque ele vai vir, não apaga. Quando ele começar a soprar, quando ele começar a aquecer, quando ele começar a fumegar, não apague, deixe acender, deixe queimar. Porque quanto mais as pessoas se incendiarem do Espírito Santo, mais forte a igreja vai ser aqui na terra. Meu irmão, tem um teu irmão acendendo, não apague ele não. Um novo convertido está chegando, não apague ele não. Aquela irmã lá está buscando em Deus, apague ela não. Não apague não. Mas tem muita gente apagando. Apagando com o quê? Apagando com uma palavra que você poderia ter dado para falar assim, olha, continua buscando. Eu lembro que quando eu cheguei para Jesus 20 anos atrás, e eu partilhava com a minha mãe, falando, mãe, eu aceitei Jesus, eu estou com Jesus, e o pastor falou que vai me batizar, e eu quero a senhora lá comigo, hein? Eu vou, filho, eu vou estar contigo. E eu comecei a buscar a Deus, eu comecei a abrir mão de algumas coisas. Os meus amigos que outrora andavam comigo, não andavam mais. E eu estava buscando estratégia em Deus para poder alcançá-los, porque eu sabia que se eu estivesse próximo deles, perto deles, eu ia estar apagando o que Deus estava acendendo em mim. Então, automaticamente, alguns irmãos da igreja se aproximaram de mim e começaram a me convidar a estar em alguns ambientes. Que ambientes? Eu começava a ir para vigílias, eu começava a ir para montes, eu começava a chegar um pouco mais cedo na igreja, o culto começava às 7, eu chegava às 6, para quê? Para saber o que eles faziam. Chegava um povo mais cedo na igreja, ajoelhavam, ficavam de joelho e clamando ao Senhor, mas não eram jovens, eram anciãos, eram anciãozinhos de cabeça branca, as irmãzinhas de coque, chegavam mais cedo na igreja para orar, e eu pensava para mim, mas o culto só vai começar às 7, esses irmãos já estão queimando no Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para a minha vida. Então eu comecei a andar na igreja com pessoas da terceira idade. Eu comecei a caminhar na igreja com as pessoas da terceira idade. Meu irmão, cola na igreja com as pessoas da terceira idade. Cole, ande com eles. Porque é eles que têm o caminho das pedras. É eles que vai te dar o acesso ao trono da graça de Deus. E aqueles senhores, eles não apagaram o Espírito, eles acenderam o Espírito na minha vida, até o ponto que minha mãe perguntou, olha, você está ficando pouco tempo em casa, você está indo muito para a igreja, você está indo muito para a vigília, muito para o monte. Aí uma das irmãs da igreja, que era amiga da minha mãe, falou assim, olha, isso tudo é fogo de palha, ele é novo convertido, daqui a pouco para. Eu falei, mãe, não vai parar não, vai parar não. Essa pessoa que falou contigo, quer apagar o Espírito, não vai apagar não, porque eu colei com pessoas que estão dispostas a acender o fogo na minha vida. Meu irmão, anda com pessoas que estão dispostas a acender o fogo na tua vida. Tem pessoas que estão ali dentro que querem apagar o teu fogo. Você quer até ir, mas tem gente falando, não vai não, não precisa não, tem gente que vai, o pastor pode ir, a irmã de oração pode ir, meu irmão, você pode, porque quando Jesus fala que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne, ele não está falando que é na vida do pastor, na vida do ministério de oração, não, é sobre todo mundo, meu irmão. Se a tua mão levantou, eu quero Jesus como o Senhor da minha vida, meu irmão, é a tua vida que vai ser encharcada com o fogo do Espírito Santo de Deus. As coisas são assim. Não dá tempo mais de eu ficar pensando, ele tem e eu não tenho.
Meu irmão, é para todo mundo. É para todos. E o outro ponto que a palavra vai dizer é a respeito de eu não desprezar as profecias. Não desprezar. Não tem como. Não tem como desprezar as profecias, porque o dom da profecia está na Bíblia. Em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai começar a falar sobre os dons espirituais. E vai trabalhar a respeito dos dons da profecia. Os dons de cura, manifestação de milagre, vai trabalhar os dons num todo. E ele está trabalhando com a igreja que estava nascendo a respeito. Olha, busque, mas não apague, não despreze, tem que ter, tem que haver. O dom da profecia, quando o pastor está ministrando a palavra dentro da igreja, o dom da profecia vai nutrir a tua vida com revelações dos céus. De repente você está caminhando, orando em casa, buscando em Deus. Deus vai encher a vida de alguém para falar assim: olha, eu estou te vendo na tua casa, você está orando, está com uma dúvida assim, assim, assado, mas Deus está falando, continua orando, buscando Ele a si mesmo, que as coisas vão se afinar na tua vida. Não tem como, meu irmão, eu querer andar afinado em Deus e desprezar os dons de profecias que está na Bíblia. Não dá. Não dá. Não tem como. Faz parte da cordinha do violão. Está lá, a cordinha do violão. Ela está lá para ser tocada, para ser dedilhada. Você está batendo nela, o tom não está saindo, você está batendo e não está conseguindo ver a afinação. É porque você não está entendendo que você não pode desprezar o dom da profecia. Não dá mais. No Antigo Testamento eram levantados profetas, e esses profetas diziam sobre os oráculos dos céus, tudo quanto o povo de Israel tinha que realizar. Eu lembro do profeta chamado Micaías. Esse profeta Micaías, ele não falava coisa boa, ele só trazia prelúdio, profecias ruins. Não ruim porque ia acontecer coisa ruim, ou não ia acontecer. Era ruim porque ele olhava para a tua vida e não passava a mão na tua cabeça. Ele falava assim: olha, se você não se consertar, você vai para a guerra, rei, e você vai perder. E o rei não gostava de ouvir: olha, não vou chamar esse camarada não, porque tudo que eu faço, ele vê coisa ruim e eu não vou nem na dele. Mas chegou num dado momento, que chegou o rei Josafá, chegou juntamente perto dele e falou: chama todos os profetas. Chamaram, ouviram, mas chamaram Micaías. Olha, ele não vai dizer uma coisa boa. E ele até fala: olha, se vocês forem para a guerra de qualquer maneira, se você for adorar o meu Senhor de qualquer maneira, se você for pai ou mãe de qualquer maneira, se você é filho de qualquer maneira, meu irmão, não adianta, vai dar ruim, vai desafinar. E ele fala assim: olha, eu estou falando, mas se você acha que não é Deus que está falando na minha boca, me prende. E prenderam ele. E quando eles saíram, tiraram ele, porque Deus tinha falado na boca dele. Se a gente não afinar a nossa vida, não afinar o nosso ministério, não afinar a nossa caminhada, a pandemia está aí, só falando assim: afina a tua vida, meu irmão, afina a tua vida. Nós vamos viver um tempo novo, não tem como ser mais o mesmo. Vai ser uma nova Laila, um novo Tiago, um novo Moisés, um novo Asaf, uma nova Elô, um novo Misael, uma nova Linda. Não tem como ser o mesmo, meu irmão. É um tempo novo, é uma vida nova, um ministério novo. Deus está dando coisa nova na nossa mão. Nós estamos começando uma coisa nova que Deus está proporcionando para nós. As igrejas brasileiras hoje não serão mais as mesmas. Assim que nós começarmos a abrir as portas, meu irmão, os teus olhos abrirão. Porque muito além de abrir a porta da igreja, tem que abrir a porta do meu coração. E quando isso acontece, meu irmão, eu vou entender como a profecia foi dada, foi lançada, onde o meu Deus fala que nos últimos dias ia acontecer essas coisas. Nós esquecemos, mas estava lá profetizado. Nós estamos vivendo aquilo que já tinha sido profetizado. É isso que está acontecendo. Mas eu não tenho que ficar com medo. Eu não tenho que me esconder. Eu tenho que levantar a minha mão. Eu tenho que fazer igual o profeta Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. E a outra cordinha, ela vai trabalhar a respeito de nós julgarmos todas as coisas e reter o que é bom. A gente ouve sobre muitas coisas. A gente ouve sobre uma pessoa que não é boa. Aquela pessoa não é boa, não. É mesmo? Não é boa, não? Não, ela fez isso. Ela escorregou. A gente ouve. Aí por isso vai falar assim: julgue todas as coisas e retenha o que é bom. Uma coisa é uma pessoa te falar que não é bom. Outra coisa é você sentar com uma pessoa e começar a saber o que está acontecendo. Uma coisa é você ouvir de alguém
a respeito daquilo que você fez. Outra coisa é você falar com a pessoa aquilo que você é. A gente julga, o ser humano julga, a igreja julga, a sociedade julga, o governo julga, a comunidade julga. Mas a palavra vai dizer, retém o que é bom. Senta para ver. Eu trabalho sobre discipulado familiar, eu sou cristão, minha família não é. Como é que eu devo proceder? É por causa disso. Só porque o teu marido não vai na igreja, as pessoas te julgam e falam que você não é nada. Só porque o teu filho se distanciou da igreja, as pessoas te julgam e falam até que você é uma péssima mãe. Só porque você está na igreja sozinho e teu pai e a tua mãe não vêm, as pessoas te julgam e falam que você não tem uma família boa. Só porque essas coisas, elas estão acontecendo e ela está no meio da igreja, não é para a gente condenar, e a Bíblia fala reter o que é bom, é a gente ajudar, e a palavra dizer a respeito disso, o apóstolo Paulo, olha, nós devemos tratar todo mundo bem, nós temos que sentar com ele, dialogar, mas dá trabalho, a gente não quer ouvir, a gente quer falar. O ser humano tem uma boca para poder falar e 2 ouvidos para poder ouvir, mas a gente quer somente julgar, nós queremos somente falar, a gente não quer sentar um pouquinho e ouvir o que o outro tem para nos ensinar. A gente acha que sabe mais do que o outro, só porque tem um cabelo mais branco, tem uma idade mais avançada que a nossa, acha que o novo não tem nada para poder me ensinar. Pelo contrário, meu irmão, um ancião pode sentar com o novo e vai aprender e vai ensinar. O novo pode sentar com a criança que vai aprender e vai ensinar. Porque quando a palavra de Deus vai dizer para nós que nós devemos não somente julgar, mas também julgar todas as coisas e reter o que é bom, está dizendo, meu querido, tu pode ser melhor, só depende de você. Deixa de fazer acepção de pessoas. Deixa. Não dá tempo mais de fazer isso. Não me cabe mais fazer isso. Eu sei que o mundo está correndo, as coisas estão acontecendo, mas eu quero profetizar na tua vida para que você não esqueça nunca mais, Jesus está voltando. A gente está vivendo de um jeito que parece que você vai morrer e as coisas não vão acontecer, meu querido, Jesus está voltando. É tempo de afinar a tua vida, é tempo de afinar a tua história, é tempo de tirar um novo cântico, é tempo de você parar e pensar o que você está fazendo com a vida que Deus te deu. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Deus te deu um presente, Deus te deu um mimo, o que você tem feito com ela? O apóstolo Paulo vai dizer, você precisa abster-se, refrear-se de toda forma, de toda espécie de maldade. Tem que sair. Não é bom ouvir uma música boa? Não é bom ouvir uma canção boa? Não é bom? Mas uma música ruim, você não bota a mão no ouvido? Você não tampa o ouvido? Você não se distancia? Tem uns irmãos que têm um problema de labirintite. E quando o som está muito alto, propagado, ele não consegue estar na frente, então ele senta nas cadeiras de trás. Então ele vai sentando mais atrás, porque incomoda. Muito além de afetar os seus tímpanos, afeta também a questão de equilíbrio. Ele perde a sensibilidade, o equilíbrio e cai. Então eu entendo a respeito de você abster-se, refrear-se de toda forma, espécie de mal. Então, se o som está alto, se o som não está agradável, é natural a gente retrair, a gente afastar. Por que você não afasta das coisas que te trazem mal? Por que você não afasta das coisas que te machucam e te ferem? Por que você maltrata, além de afastar, ou você maltrata e faz com que os outros ferem uns aos outros? Por que você não acorda e entende que quando você faz isso, você está impedindo alguém dentro da tua casa de se aproximar da afinação que Deus quer tirar da tua vida? Por quê? O que aconteceu? Aonde foi que parou? Aonde foi que desandou? Aonde você perdeu o teu diapasão? Aonde arrebentou uma corda?
Aonde arrebentou que você não consegue entender que você até está afinado algumas cordas, mas tem uma arrebentada e o som não vai sair agradável. Tem que parar e tem que comprar outra. Tem que parar e colocar no lugar. Tem que parar e mostrar para todo mundo ver que está faltando uma cordinha. Tem que parar, porque todo mundo está vendo que você está batendo, está lá solando, e está vendo que está faltando, está solando, está faltando. Quem toca sabe que está faltando uma corda, está faltando um som. E você está até tocando, mas está faltando um som. Eu quero caminhar nessa noite, porque essa palavra trabalhou muito no meu coração, a respeito de não dar mais tempo de você não reproduzir o amor em máximo e intensidade na vida do teu próximo. Não tem como você realizar alguma coisa sem que você faça com alegria. Não tem como. Se você está dentro da igreja e está realizando qualquer coisa e não está te trazendo paz, não te trazendo alegria, não realize. Pede para Deus tratar contigo primeiro. Peça para Deus afinar a cordinha. Peça para Deus colocar o diapasão em dia, em condições, para que venha extrair de você aquilo que você é capaz. Peça para Deus. Você está prejudicando os outros. Você está levando. Você está conduzindo esses anos num todo. E está achando que está legal. Não está. Está na hora de parar. Quando o apóstolo Paulo começa a trabalhar com a turma de Tessalônica, ele está falando assim, olha, está no início. Olha para essas coisas, afina o violão antes de começar a primeira canção. Está no início, antes de entoar as músicas. Porque a primeira coisa que as pessoas colocam para nós, eu quero essa canção, essa e essa. Eu quero 3 canções. E você até quer tirar elas. Para tudo. Afina o instrumento. Afina a tua vida. Não tem como eu tocar as canções, ganhar as vidas, ganhar as almas, se o meu instrumento está desafinado. Não tem como eu avançar, eu evangelizar, se o instrumento da minha vida não está de acordo com os céus. Não dá, não vai. Vai dar problema. Eu estava lendo cedo um livro que fala sobre o Arnes, né? O Arnes é um autor americano que escreve sobre perguntas e respostas daquilo que acontece dentro da igreja. E ele começa a trazer um monte de assuntos, né? Um monte de aparatos. E um me chamou a atenção, e eu quero partilhar agora para poder concluir, porque ele fala a respeito daquele que está dentro da igreja e não entende que ele tem que ajudar. Mesmo que tudo quanto está acontecendo é o contrário daquilo que ele pensa. Como é que eu faço? Como é que eu ajo? As pessoas irem para um lado, e eu não estar de acordo com as pessoas indo para aquele lado, e eu querer ir para o outro, ou querer segurar as pessoas para ir no mesmo lado que eu estou indo, ao invés de ir junto, caminhar juntos, alinhar juntos, afinar juntos, e entenderem juntos que o nosso Deus é aquele que tem a vontade permissiva sobre a vida da igreja. Tem famílias sendo destruídas por causa de uma afinação que eu não prestei atenção em fazer. Tem lares sendo destruídos por causa de uma atitude minha desagradável. Sabe por quê? Deus, quando Ele olha a família, Ele olha num todo. Ele olha você que está aqui dentro, mas olha aquele que está em casa. Ele olha você que está aqui na igreja, mas olha aquele que ficou em casa. Ele olha quando você sai da igreja e vai para casa. Ele olha o comportamento daquele que vê você chegando em casa. Deus, Ele é tão soberano, tão sublime, que o kairós dele é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente do nosso. O cronos de Deus, o cronos do homem, é diferente do tempo de Deus. De repente você quer uma manifestação, uma afinação instantânea, que aconteça no estalar de dedos. Mas a primeira coisa que Deus quer é que você se afina, que se alinhe, que a primeira coisa que vai ser impactada é dentro da tua casa.
uma canção nova que vai ser entoada dentro da tua casa, na tua família, na tua parentela, no meio dos seus, nos seus vizinhos. Os seus vizinhos vão estar na tua casa e perguntar o que está acontecendo contigo. É porque você parou para poder afinar cordinha por cordinha. Dá trabalho. Dá trabalho. O povo chegou aqui mais cedo um pouquinho e deu uma afinadinha nos instrumentos. Dá trabalho. Dá trabalho, meu irmão. Mas tudo que dá trabalho vale a pena. Tudo que dá trabalho vale a pena. Nada que vem fácil não é bom, não. Aquilo que dá trabalho me requer esforço, me requer sacrifício. Vai valer a pena você, opa, quanto suor, quanto sacrifício. Tu já teve uma alegria de ver chegando alguém na igreja por intermédio de uma visita ou de uma fala tua, que quando você olha para o lado fala assim, está aqui. Deus me usou. Está aqui, ó. Deus me usou. Aí você vê aquela pessoa e a família dela todinha reunida. Está aqui. Deus me usou. Porque você decidiu afinar a cordinha para não apagar o espírito. Você decidiu, meu irmão, decidiu hoje afinar essa cordinha para começar a ser incendiado e ser cheio da presença do Senhor. Você está decidindo nessa noite afinar todas as cordinhas do violão da tua vida e dizer, Deus, eu não quero andar desafinado, eu não aceito, porque por intermédio da canção da minha vida, outras famílias vão se render aos teus pés. Olha, meu irmão, quando toda a igreja entender que a afinação de Deus, ela tem que ser realizada na minha vida, na tua vida, neste lugar vai ficar pequeno, este ambiente não caberá o que Deus vai fazer em Vinhosa, em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, porque a palavra está chegando em corações que está entendendo aquilo que Deus quer. Deus quer a tua vida, meu irmão, afinada nele. Deus quer ajustar a tua vida para que você venha render mais, e quando você entender que você vai render mais, você vai atingir lugares maiores que antes você nunca tinha alcançado. Por quê? Porque a afinação de Deus, ela vai acontecer na tua vida, ela vai acontecer na tua história, e você vai começar a olhar com os olhos de Deus, você vai começar a pensar com os pensamentos do Senhor. Por isso ele profetiza dizendo, eu sei os pensamentos que tem as vossas respeito, o pensamento de mal. Ele vai dizer, olha, que as coisas más não podem prevalecer. Você tem que pensar em coisa boa, você tem que viver o bom, caminhar com pessoas boas, pessoas que querem ver o teu crescimento, pessoas que olham para você e falam, olha, eu te vejo assim, eu te vejo assado, mas eu creio que Deus vai mudar a história. Por quê, meu irmão? Por que Deus faz isso? Por que Deus faz isso? Porque Jesus, ele perde tempo lá para afinar 12 violões desajustados. Porque Jesus para tempo e começa a ajustar agora esses discípulos que eram os piores que tinham Israel, não eram os melhores. Jesus, ele não escolhe os melhores instrumentos, ele escolheu os piores, os mais desafinados, que tinha até que tirar cordinha e colocar cordinha nova. Por que ele faz isso? Porque o amor de Deus é incalculável. E você está nessa. Eu estou nessa. O que me cabe, te cabe nessa noite, é falar, Deus, eu quero uma afinação do instrumento da minha vida para poder tocar uma nova canção. Jesus, eu quero orar sem cessar. Eu quero regozijar-me sempre no Senhor. Eu quero em tudo dar graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu quero afinar essa cordinha que fala, não apaguei o Espírito. Eu quero acender o Espírito. Eu quero atentar para com as profecias. Eu quero afinar essa cordinha. Eu quero, Jesus, eu quero novamente colocar em dia o não julgar todas as coisas de qualquer maneira, de maneira leviana, mas eu quero reter o que é bom. Eu quero abster-se, eu quero frear-se de todo mal, de toda forma de maldade. Eu quero. Você quer afinar? Você quer afinar o teu violão?
Você quer afinar a sua vida? Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. Ei, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração agora. Na sua casa, você está do lado de pessoas que também estão desafinadas. Na tua casa, você está do lado de pessoas que estão fazendo com que você desafine. Ou de repente é você que está fazendo com que outras pessoas se desafinem. Mas você colocou o coração diante de Deus, falando: Deus, eu quero afinar a viola da minha vida, eu quero fazer com que as notas, elas quando forem batidas, elas não venham falar que está faltando corda. Eu quero que o Senhor me ensine a bater nessa corda da minha vida e venha sair um cântico novo. Eu quero me consertar, eu quero que o Senhor aperte essa cordinha que está frouxa. Eu quero que o Senhor aperte a cordinha da minha vida que está frouxa. Eu quero ser referência na vida de alguém. Eu quero influenciar a vida de alguém. Eu quero, Jesus, eu quero impactar a minha casa. Eu quero impactar a minha igreja. Eu quero impactar os meus vizinhos. Eu quero, com a afinação do meu violão, com a afinação do meu viver, com a afinação da minha vida. Eu quero. Jesus, eu me submeto ao teu senhorio. Eu me submeto à tua vontade. Por isso, nessa noite, meu rei, é muito tempo perdido pensando somente em mim. É muito tempo deixando de consolidar e de ser convincente com aquelas que o Senhor chamou para pastorear e liderar a minha vida. Eu tenho líderes, eu tenho homens e mulheres, ó Pai, que o Senhor colocou para abençoar a minha vida. Mas eu não tenho atentado para com a vida deles. Senhor, a tua palavra diz a respeito de nós tratarmos e vivermos em paz com todos. Paz com todos. Eu quero viver em paz. Tem pessoas dentro da igreja que eu não falo. Eu quero viver em paz. Tem pessoas até que eu falo, mas falo por educação. Pai, eu não quero somente falar por educação. Eu quero me esvaziar de mim mesmo, do meu orgulho, e falar não somente por educação, mas falar pela intervenção do teu perdão e da tua misericórdia na minha vida. Se eu não consigo hoje, que eu possa orar sem cessar até o Senhor trabalhar no meu coração, no coração da outra pessoa, e nós venhamos estar na tua casa com o coração liberado, porque a afinação parte disso. Senhor, eu oro, Pai, para que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Pai, é bom demais obedecer. Como é bom obedecer, Pai. Como é bom obedecer. É difícil, mas é bom. Mas quando eu escolho a insubmissão, quando eu escolho desobedecer, eu não prejudico somente uma, eu prejudico um grupo, eu prejudico uma família, eu prejudico uma geração, eu prejudico tantas pessoas. Então, Pai, não me vale, não me cabe a viver nessa prática, querer essa prática. Então, afine essa cordinha do meu violão. O Senhor está me proporcionando viver um tempo novo como igreja. Jesus, eu estava fora, eu saí da igreja porque a minha cordinha não estava afinada, e alguém que estava lá dentro também cooperou para a minha cordinha ficar desafinada. Eu saí. Mas nessa noite, se você entende que é o momento de afinar a tua cordinha, anota embaixo na mensagem, bota assim, ó: eu quero. Não precisa botar mais nada não, só bota assim embaixo na mensagem: eu quero, porque Deus vai te ajudar a fortalecer, a ajustar, a apertar a tua cordinha, e você novamente será afinado no Senhor, em o nome de Jesus. Pastor, eu sou da igreja, mas eu estou há muito tempo sem estar em comunhão. Como é que eu faço? Coloque embaixo na mensagem: eu quero, porque o meu Deus vai começar a te acender agora, porque a gente não pode apagar o Espírito não, meu irmão. Esse mesmo Espírito está falando no meu coração.
coração está falando no teu, e você vai ser aceso novamente em o nome de Jesus. Deus vai acender o teu fogo, Deus vai acender a tua vida, Deus vai colocar fogo no teu violão, fogo na tua vida, fogo na tua família, e você vai voltar a queimar no Senhor em o nome de Jesus. Você não vai ficar frio, você não vai ficar morno, você vai ser incendiado pelo Espírito Santo de Deus e fazer e realizar proezas, porque no Senhor nós realizamos proezas. Está lá na palavra, e Ele vai dizer: se afina nele, se ajuste nele, se aprume nele, é porque é Ele que faz a obra em nós. E eu quero continuar orando, dizendo: meu irmão, o mal que se levantou para te acusar, para te julgar, para te condenar, eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, que toda palavra contrária sobre a tua vida seja desfeita agora no nome de Jesus. Todo julgamento sem causa, diz a palavra de Deus, todo julgamento sem causa não prospera. Eu cancelo no nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, meu querido, eu abençoo a tua vida, minha irmã, para que você venha reter o que é bom. Retenha o que é bom. O que é bom? Fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É que você continua no centro da presença dEle. O que é a vontade de Deus? Te afinar todo dia, porque mesmo você parado, você desafina. Então mesmo você em movimento, meu irmão, busque em Deus o diapasão do Senhor, para Ele afinar a tua vida e você cantar uma canção dos céus. Oh, aleluia! Uma nova canção, uma nova adoração, é o que Deus quer da tua vida nessa noite. Um afinar das cordas da tua vida para um novo cântico que te espera. Um novo cântico que te espera. Um novo cântico que te espera. Salmo 100, Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e anunciai a Ele com cântico. Ei, é um novo som, é um novo som, é uma nova adoração que sai dos teus lábios, adorador, que sai da tua vida, adoradora. É isso que Deus faz, é isso que Ele quer fazer. Afinar o seu viver. Que Deus te abençoe nessa noite no nome de Jesus. É Ele que me afina, é Ele que te afina, é Ele que te coloca de novo em condições. É Ele, é Ele, é Ele. Somente é Ele. Glória a Deus. Abre os seus olhos. Dá um abraço em quem está do seu lado, aí no seu lar. Abrace ele, abrace ela. Aperte a mão. Dá um beijo no rosto também. Você pode dar um beijo no rosto dele. Dá um beijo no rosto. Que coisa linda, que coisa bela.